Meninas, vocês que são aqui do Bright já conhecem a tia Lu. E hoje ela vai contar pra vocês um pouco de como ela era quando ela era criança. Tia Lu, como que a senhora era quando a senhora tinha 9, 10 anos que a senhora chegou na igreja? Então, com 9 para 10 anos eu comecei a frequentar a escolinha. Assim, tem coisas que eu aprendi na escolinha que eu nunca esqueci, que mesmo quando eu estava afastada, eu sempre me lembro. E durante a minha infância foi assim, eu tinha alguns complexos, eu não gostava de mim mesma. E mesmo eu frequentando a igreja, era como se eu não frequentasse, porque ainda tinha aquele vazio dentro de mim. Então eu era muito tímida, na escola eu não tinha amizade com as meninas. Então eu via todo mundo se divertindo, brincando e eu sempre excluída. Então isso me machucava, assim, porque eu ficava meio que excluída. A única amizade que eu tinha era em casa da minha irmã. Em casa, graças a Deus, eu sempre tive meu pai, minha mãe, minha família. Mas às vezes as pessoas olhavam e achavam até que era tudo perfeito. Mas ninguém sabia o que tinha dentro de mim, por causa da minha timidez. Então eu tinha vergonha na escola, quando tinha que apresentar trabalho, meu Deus, eu me tremia toda. Então é difícil isso, você ser muito tímida e você ter dificuldade de se relacionar com as pessoas. Que conselho a senhora dá pra menina que é muito tímida, que tá passando a mesma coisa que a senhora passou quando a senhora era criança? Eu acredito que o que me mudou foi o meu encontro com Deus. Foi assim, porque quando a gente conhece Jesus, a gente tem vontade de falar de Jesus para as pessoas. E como você vai falar de Jesus envergonhada? Não tem como. Então, tem que se entregar para Jesus, se pegar com Deus, preencher o vazio. Porque às vezes eu me olhava no espelho e não via, eu me achava sem graça, achava que eu nunca ia casar, que nunca ninguém ia gostar de mim. Mas na verdade esse não era o problema é que existia um vazio dentro de mim. E depois que eu conheci Jesus e esse vazio que só o Espírito Santo pode preencher, mudou a minha vida. Então eu comecei a me valorizar, não importava mais o que as pessoas falavam de mim, não importava como eu me via, o que importava era que Jesus estava comigo, eu não estava mais sozinha. Então, com Jesus a gente pode tudo. Então eu enfrentei a minha timidez, enfrentei os meus medos. Eu tinha medo de morrer, eu tinha medo de acontecer alguma coisa com a minha família. E depois você conhece Jesus, não, você não tem mais medo de morrer, você não tem mais medo, porque você crê na palavra de Deus. Então foi isso que me mudou, e esse é o conselho que eu dou pra vocês, meninas, de entregar a vida pra Jesus, que o que muda a gente é a gente ter um encontro com Deus. E como fazer isso? A senhora estava falando pra mim que a senhora vinha na igreja, mas mesmo assim tinha esse vazio, tinha essa situação, a senhora continuava desse jeito. O que a senhora fez pra mudar isso? Então, quando eu percebi que, poxa vida, eu vou na igreja e não acontece nada, eu quero conhecer esse Deus. Então eu abri mão dos complexos, eu falei, não, Jesus é comigo. Então abri mão dos complexos e comecei a buscar Deus, comecei a ver Jesus de uma outra forma, não como só o Jesus que cura, que liberta, como Jesus que é o meu Pai, que é o único que pode me sustentar e me preencher. Então eu comecei a buscar, eu abri mão, às vezes fala assim, ai, mas eu não tenho pecado, mas o pecado que eu tinha era contra mim mesma. Que às vezes você tem maus pensamentos, é um pecado. Então eu tive que abrir mão disso, lá me afastar do que era ruim e me entregar para Jesus, orando, me interessando pelas coisas de Deus, lendo a Bíblia e limpando o meu coração dessas coisas ruins, de complexos, de inferioridade. Que complexo que a senhora tinha? De que eu não me achava bonita, achava que eu era gorda, mesmo eu sendo magra, que depois daquela fase de crescimento, então eu fiquei mais magrinha, né? Antes eu era mais fortinha. Mas mesmo assim eu me olhava no espelho, eu achava que eu tinha que emagrecer, e que só assim eu ia conseguir ficar bem. Então eu tive que abandonar essas coisas pra eu poder me entregar pra Jesus. Então foi assim uma decisão, a senhora decidiu que a senhora não ia mais se achar feia, que a senhora não ia mais se achar gorda, que a senhora ia só buscar Jesus, só se importar com isso, foi assim? Eu decidi que eu queria Jesus e pronto, acabou. O que tivesse que fazer, eu ia fazer. Então foi isso que mudou. Então tá bom, muito obrigada, tia Lu. Eu agradeço em nome de todas as lindas e as queridas. E falar que a gente gosta muito da senhora. Todo mundo que conhece a escolinha, todo mundo que cresceu na escolinha, com certeza conhece a senhora aqui no Brasil. Obrigada.
devocional de hoje e até a próxima.